Olá pessoal, eu sou Ana Brandino e hoje nós vamos conversar sobre o suicídio materno. Sim, é muito importante que a gente compreenda as taxas de suicídio, quais são os fatores de risco principais que acometem as nossas mães, para que a gente possa sim identificar precocemente e proteger essas mães, porque a maioria das mortes maternas elas são evitáveis e isso está em todos os manuais, em todos os locais que a gente vai procurar informar sobre a morte materna por outros motivos, enfim, não só apenas o suicídio, sim, são causas evitáveis. Então é importante que a gente fale sobre isso, tá? Então a prevalência do suicídio materno, ela é uma preocupação crescente, mas a sua documentação é muito limitada, principalmente em países em desenvolvimento, onde ela é subnotificada. Ah, mas por que ela é subnotificada em países em desenvolvimento? Nós temos poucos estudos na área, nós temos dificuldades de diagnóstico, dificuldade, gente, na contagem de óbitos. Então, a nossa documentação para registro de óbitos, ela, por exemplo, ela não registra como morte materna as mortes que ocorrem após o nascimento do bebê. Então, nós sabemos que a morte que ocorre após até 1 ano do nascimento do bebê, ela sim, ela tem que ser computada como uma morte materna devido ao puerpério, né? Então, nós não temos esses dados brasileiros. O que acontece com isso é que os estudos do exterior que estão avaliando essa mortalidade, eles estão descobrindo uma taxa muito alta, tá? Então a gente pode perceber que países como o Reino Unido e Canadá, que os estudos sobre mortalidade materna estão realmente crescendo, eles percebem uma taxa muito alta de 20% de mortes maternas após o parto, da gestação até 1 ano após o parto. É uma taxa muito alta. Imaginem nos países em desenvolvimento a taxa que a gente não deve ter de mortalidade por aqui, né? O que é o suicídio materno? Então, só para a gente entender, é aquele suicídio classificado como uma morte ocorrida durante a gestação ou até 1 ano após um parto, ok? Então, é isso que a gente vai estar considerando como a morte materna. Segundo a Organização Mundial da Saúde, gente, 9 em cada 10 casos de suicídios poderiam ter sido prevenidos. Então, é sobre isso que a gente vem falando aqui, da relevância desse tema, que sim, todas as pessoas que atuam com saúde mental materna, todos os profissionais de saúde devem ter conhecimento sobre fatores de risco para suicídio em mulheres, em mães, ok? Porque nós temos essa obrigação de saber identificar, de saber tratar para a gente prevenir esse mal que é a morte materna, ok? E aqui eu vou trazer para vocês, de uma forma resumida, né, alguns estudos importantes que trouxeram esses dados mais atualizados para a gente, que avaliam, né, essa questão da mortalidade materna, especialmente sobre o suicídio. Nós temos 2 estudos bem grandes no Canadá, em Ontário. Na verdade, é um grupo de pesquisa muito grande que nós temos tem no Canadá, em que ele fez uma análise de prontuário de 15 anos, né, de 1994 a 2008. Então eles pegaram todos esses dados e eles verificaram quais eram os motivos de morte nesse período. E 5,3% das mortes eram por suicídio, tá? Então lá chegou-se a uma taxa de 2,58 suicídios a cada 100 mil nascidos vivos. Gente, é importante a gente sempre falar isso. Todos os estudos, norte-americano, canadense, do Reino Unido, que são países mais desenvolvidos, em que tem grandes grupos de pesquisa, todos trazem a mesma dificuldade, que é de registrar morte materna. Todos os estudos trazem a mesma dificuldade, que é não ter um motivo morte claro, tá? Então, há mortes por suicídio que estão registradas como mortes por álcool e drogas, por exemplo, tá? Ou por motivos indeterminados. Enfim, há vários casos que os estudos eles têm essa limitação porque nós não temos um bom registro fiel do motivo de morte.
Outra questão que a maioria dos estudos trazem como dificuldade não é só no Brasil. No Brasil a gente tem uma dificuldade muito maior, mas é a questão de não se ter um registro de morte de até 1 ano após o nascimento do bebê, tá? Então, saiu do hospital, a gente não tem mais o registro como morte materna. Esse registro não é mais vinculado dentro da obstetrícia, dentro do nascimento do bebê, como se fosse algo independente. Isso entra nas taxas de mortalidade população geral, tá bom? Esse estudo do Canadá, o que ele traz de interessante, tá? Que a maioria dos estudos, da maioria dos suicídios que ocorreram no último trimestre, ocorreram principalmente no último trimestre do 1º ano após o parto, tá? Então, o que é isso, gente? Nos 3 primeiros meses após o nascimento é o período de maior risco de suicídio, tá? E esse risco vai indo até 1 ano do bebê. Lembrando que também em todos os estudos, eu trago isso com muito detalhe no nosso curso de formação para os meus alunos. Aqui eu vou estar trazendo para vocês alguns dados, mas assim, em todos os estudos que a gente vê, mulheres pretas morrem mais. Zona rural tem muita mais mortalidade. A população em vulnerabilidade socioeconômica sofre muito mais de mortalidade, ok? E também temos mais taxas de suicídio. E aí demonstra também uma subnotificação, ok? Por várias questões. Então aí vem casos também de violência doméstica, há casos mortes como acidente doméstico, tá? Então que a gente não sabe o que pode ter ocorrido, certo? O que traz de dado muito interessante também nesse estudo canadense é que dessas mulheres que cometeram suicídio, apenas 39% delas já tiveram algum contato com algum serviço de saúde mental nos últimos 30 dias. É uma taxa alta se a gente for comparar com o Brasil, que os estudos, como o meu estudo de doutorado, nós tivemos apenas 15% das mulheres com depressão grave, inclusive com ideação suicida, que já tiveram ajuda psicológica ou psiquiatra ao longo da vida, apenas 15%. Então, a gente vê que a dificuldade de acesso ao serviço de saúde é um dos grandes problemas, é um dos grandes riscos aí para essas taxas de suicídio que a gente tem visto tão alto, tá? Um outro estudo muito importante aí que a gente vê no cenário mundial é o estudo do Reino Unido, MBRACE, que é um grupo que avalia, é um relatório anual que eles fazem de revisão de mortes maternas no Reino Unido e na Irlanda, tá? É bem interessante, tem um site que eles disponibilizam todos os dados e está disponível, claro, para quem quiser, nós podemos informar. E tem relatórios de 2 em 2 anos, então a gente teve um relatório de 2014 a 2016 e agora de 2020 a 2022, e ele aponta aproximadamente 23% das mortes maternas por motivo de suicídio, tá? Nós sabemos que é importante que sim, haja uma atenção especializada para as mulheres que se apresentam como risco, né? E aí eles vão discutir no estudo quais são os principais riscos que eu vou trazer aqui para você, trazendo que esse risco para o suicídio, essa alta taxa de suicídio, ela permaneceu alta, tá? Desde 2016 a 2022, que foi o último relatório, permaneceu alta. E no último relatório de 2022, a principal causa morte materna foi para trombose, tá? Então as mulheres morreram mais por trombose, que foi o motivo principal, seguido por suicídio e sepse, tá bom? Por infecções relacionadas à gestação. Então, isso é um ponto importante para a gente ver. As taxas de mortes por trombose, por sepse, elas manteve o mesmo número de 2018 para 2022, o que mostra que são mortes que poderiam ser evitadas com prevenção, tá? Então, nesse estudo do Reino Unido, ele traz, nessa revisão de 2022, a morte devido ao suicídio como a segunda causa direta mais frequente de morte materna, tá? Há relatórios atuais já indicando o suicídio como a principal causa,
Se realmente a gente for computar as causas indiretas, mais as diretas, tá? Os motivos que são registrados, a gente teria uma causa prioritária como suicídio materno, como principal causa de morte no Reino Unido. Nós temos um relatório muito importante que eles disponibilizaram em 2023, em que eles incluíram as mortes por Covid. Então, quando a gente coloca morte por Covid, a gente vê uma taxa, aumenta muito mais a taxa de mortalidade materna. Com a Covid, nós tivemos uma taxa de 11,7 mulheres morrendo a cada 100 mil nascidos vivos, tá? Quando a gente tira a Covid como principal motivo, a gente vai ter uma taxa de 10,1 mortes a cada 100 mil nascidos vivos, em até 6 semanas após o parto, tá? Lembrando que esse relatório de 2023, ele também vem trazer que mulheres pretas morrem 4 vezes mais, mulheres que moram em zonas rurais morrem 2 vezes mais, e no geral, uma porcentagem geral trouxeram de 10% de mortes por suicídio, tá? Mais uma vez, é super subnotificado, gente. Todos os estudos, sem exceção, eles trazem essa questão de que há pouca notificação, tá?